Oi, gente. Esta semana foram 3 aprovações aqui no plenário da Câmara. Eu vou começar explicando para vocês a medida provisória que tem tudo a ver com a tragédia que aconteceu lá na cidade mineira de Brumadinho, o rompimento da barragem de minério, né, que até o momento deixou 246 mortos e 24 pessoas ainda estão desaparecidas. O que essa medida provisória faz? Ela cria uma ajuda aí temporária e emergencial do governo para as famílias dessas vítimas, das pessoas que moram na cidade, no município de Brumadinho. Essas pessoas vão receber 12 parcelas de um salário mínimo, então ao longo de um ano aí receber R$ 998. A previsão do governo federal é atender cerca de 2.280 famílias, pessoas que recebiam o Bolsa Família ou idosos e deficientes, principalmente aqueles que recebem, na verdade ainda, né, o benefício de prestação continuada. A gente conversou com a Juliana, que é uma das pessoas que devem receber aí essa ajuda do governo federal. Vamos ver o que ela falou. Sou moradora aqui do Córrego do Feijão, atingida com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão da Vale, onde eu perdi o meu sogro daquele assassinato. E aqui está o meu quintal, onde eu produzia produtos de agrofloresta, produtos sem agrotóxico. E hoje eu não produzo mais, porque eu não consigo mais produzir. Esse valor de R$ 998 não é nem a metade da renda que eu tinha, sabe? São prejuízos em cima de prejuízo, além das vidas que foram ceifadas. Sobre essa questão do valor ser pouco, vários parlamentares falaram aqui a respeito desse assunto. E, na verdade, o valor até aumentou, porque a proposta original do governo era um pagamento de R$ 600 e acabou ficando 12 pagamentos de R$ 998, né? Os parlamentares disseram que sabem que isso é pouco, mas é uma ajuda aí temporária e emergencial para essas pessoas até que a indenização da mineradora Vale seja paga para essas famílias. Sobre essa medida provisória, também tem uma coisa aí importante para a gente destacar, que é a questão dos profissionais que ainda estão trabalhando nas buscas. Essa medida provisória prevê que todos os policiais, bombeiros que trabalharam lá nas buscas, eles vão ter a saúde acompanhada durante 20 anos. E se por acaso aparecer algum tipo de doença relacionada aí a esses rejeitos de minério, esses profissionais vão ter direito à indenização. Bom, esse texto agora vai para análise do Senado. Também foi aprovada aqui no plenário esta semana e também vai para o Senado uma proposta de emenda à Constituição que muda a tramitação das medidas provisórias. E aí a gente lembra, medida provisória o que é? É um ato assinado pelo presidente da República que tem validade imediata de lei. Só que, para virar uma lei permanente, precisa ter o aval de deputados e senadores num prazo de 120 dias. Então, em 120 dias, ela é avaliada por uma comissão especial de deputados e senadores, depois pelo plenário da Câmara, depois pelo plenário do Senado. Se ela for aprovada por essas 3 instâncias aí durante esse período, ela vira uma lei permanente. O que essa proposta de emenda à Constituição faz? Muda os prazos. Em vez de ter só esse prazo de 120 dias total, ela passa a ter prazos intermediários. E quais são esses prazos ditos aí na nova proposta? Bom, a comissão mista de deputados e senadores passará a ter 40 dias para avaliar a medida provisória. Depois disso, vai para a Câmara, aqui no plenário, e aqui no plenário eles vão ter 40 dias também para avaliar a medida provisória. Aprovado aqui, vai para o Senado vai ter 30 dias para avaliar a medida provisória. E se tiver alguma alteração de senadores, volta para a Câmara, que vai ter 10 dias para avaliar se essas mudanças aí feitas pelos senadores devem ficar ou não. No prazo total, como eu disse, deve ficar mais ou menos aí por volta de 120 dias mesmo, não vai alterar muito do que é hoje. A questão são esses prazos intermediários que não existem hoje e vão passar a ter. Se algum desses prazos não for respeitado, a medida provisória cai, ela deixa de valer, deixa de ter peso de lei. Tá, mas e o que isso vai significar na prática? O governo vai precisar ter uma articulação melhor aqui com o Congresso Nacional para fazer as medidas provisórias andarem rapidamente. Ele vai precisar convencer os deputados e senadores que as medidas provisórias realmente têm relevância e têm urgência, assim como a Constituição exige que uma medida provisória tenha. O que também foi aprovado esta semana e está prontinho para já ser colocado na Constituição, ou seja, ser promulgado, é a proposta de emenda à Constituição que foi chamada de orçamento impositivo.
E o que essa proposta faz? Ela aumenta ainda mais o comprometimento do orçamento federal. Então, em vez de ser cerca de 90% do orçamento, vai passar a ser cerca de 97% do orçamento. E esses 3% que vão sobrar aí, eles estão praticamente comprometidos também, porque é só de despesa que não é obrigatória, mas precisa ser feita, vamos dizer assim, por exemplo, pagamento de água, de luz, serviço de vigilância, limpeza, tudo isso já compromete esses 3% que vão sobrar. Então vai ficar tudo muito justinho para o governo não vai ter uma margem aí de que ele pode escolher gastar ou não. Isso, na prática, aumenta o poder do legislativo em indicar o que deve ser feito com dinheiro federal. Por que aumenta o poder? Por causa das emendas parlamentares. Olha, gente, emenda parlamentar não é uma coisa nova, é uma coisa que existe há tempos. É aquela indicação que o deputado ou senador faz lá no orçamento federal para dizer que obra que deve ser realizada no seu estado. E no caso, agora, dessa proposta de emenda à Constituição, se trata das emendas de bancada, ou seja, é aquela indicação feita pelo conjunto dos deputados de um estado para que obras sejam feitas lá no seu estado. Esse dinheiro das emendas é considerado tão importante que ao longo de todo o ano, várias prefeituras, várias organizações vêm aqui ao Congresso Nacional tentar convencer deputados e senadores a indicar aí uma emenda voltada para a sua região, para alguma obra ou algum serviço que seja bastante importante para a população. E o que essa proposta de emenda à Constituição aprovada aqui esta semana faz? Ela praticamente dobra o valor das emendas de bancada nos próximos 3 anos. Sai dos atuais 4 bilhões e 600 milhões de reais e ultrapassa os 8 bilhões e meio de reais. Também torna essas emendas de bancada obrigatória, ou seja, o governo não vai mais poder dizer que não vai gastar esse dinheiro com isso daí. Ele vai ser obrigado a executar. E se por acaso não executar, vai também ter que justificar. Olha, gente, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, lembro que teve também sessão do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores se juntam aqui no plenário Ulisses Guimarães para debater coisas ou sobre orçamento ou sobre vetos presidenciais. Essa semana foram vetos presidenciais e desses vetos, 15 deles foram mantidos. Um deles foi totalmente derrubado, o que permitirá aí que microempresas que foram excluídas do Simples retornem para o regime, e também 2 vetos derrubados em parte deles falando aí do Pronaf e também dos fundos constitucionais. 5 vetos ficaram para a semana que vem, isso vai ser assunto de outro bate-papo nosso. Bom, esses foram os principais destaques aqui no plenário da Câmara. Eu fico por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau.